Manipuladores da luz, controladores de máquinas, curadores e até mesmo mutantes com adaptação evolutiva instantânea. Apesar de possuírem alguns dos poderes mais impressionantes dos quadrinhos, muitos desses personagens acabam sendo subestimados ou mal aproveitados, e hoje veremos quais são eles e o porquê disso acontecer. Número 1. Hijack. David Bond era um homem comum que descobriu seu dom ao perceber que podia comandar veículos apenas com o pensamento, sem precisar tocá-los. Essa habilidade acabou chamando a atenção da nova equipe dos X-Men liderada pelo Ciclope, que recrutava mutantes recém-descobertos após os eventos da saga Vingadores vs X-Men. Mas sua rebeldia e a sua dificuldade em seguir ordens o colocaram em uma rota de colisão com o Ciclope, onde acabou sendo expulso da equipe por agir sozinho em uma missão. Mesmo afastado, ele voltou a ajudar os X-Men quando os sentinelas atacaram, o que ajuda muito a sua raça, já que ele é um counter natural a armas tecnológicas. Suas principais habilidades incluem comandar qualquer máquina ou veículo remotamente, pode controlar vários dispositivos ao mesmo tempo e pode desativar ou reconfigurar o funcionamento dos aparelhos com a sua mente. Ele entra aqui na lista por dois motivos simples. O primeiro é que ele tem pouquíssimas aparições nos quadrinhos e, consequentemente, poucos feitos no seu repertório. O segundo motivo é mais relevante, é que os seus poderes só funcionam com ele perto de tecnologia, e sem esse fator ajudando ele, ele não é de ajuda nenhuma. O personagem saiu cedo dos X-Men e mal teve treinamento, nem vimos o limite dos seus poderes. Logo, é um personagem fraquíssimo, com um poder, uma habilidade muito interessante e forte, cara. Imagina ele na frente da coleção de armaduras do Homem de Ferro, ou então na frente de todas as armaduras sentinelas. O estrago que ele faria, cara, poderia destruir todo o planeta Terra. Sem contar controlar o Ultron, Visão e diversos outros personagens tecnológicos. Número 2. Soraya Qadir. Soraya Qadir, também conhecida como Po, é uma das poucas personagens muçulmanas no universo dos X-Men e uma das mais importantes na Era de Krakoa pelo seu poder. Soraya nasceu no Afeganistão em uma vila isolada e quando seus poderes despertaram, ela foi capturada por traficantes de escravos que queriam vendê-la no mercado negro. Mas então, usando os seus poderes, ela conseguiu se libertar e fugir, sendo mais tarde encontrada pelo Wolverine e se uniu aos X-Men. Ela tem um poder muito pouco visto entre os mutantes, a capacidade mutante de transformar o seu corpo em uma nuvem de poeira e se movimentar como uma tempestade de areia. É quase como se fosse um Gaara ou Crocodile de One Piece. Bom, graças a isso, então ela pode ficar praticamente intangível, pode entrar em espaços pequenos, atravessar fendas e sufocar os seus inimigos ao entrar em seus pulmões. Ela esteve presente na terraformação de Marte e foi crucial na ajuda em tornar o planeta habitável para os mutantes, poderem se mudarem da Terra para Marte. O problema é que ela é completamente dependente dos seus poderes. Poderes esses com algumas limitações. Uma delas, por exemplo, é a dificuldade de controlar a sua forma em ambientes úmidos e aquáticos, onde a poeira perde força. Apesar de ter treinamento, caso ela fosse parar em algum local do planeta cheio de neve ou totalmente congelado, Soraya seria um alvo fácil para os seus inimigos. Talvez um bom método de preparo para ela seria andar com aquela casca, igual o Gaara no universo de Naruto utiliza, onde existe areia ali dentro. Mesmo que ela estivesse em ambientes que não houvesse areia, ela conseguiria usar essa areia artificial, que ela mesma estaria levando consigo. Mas é uma habilidade muito poderosa, basta você ver o Crocodile ou o próprio Gaara do universo de Naruto. Número 3, temos Cristal. Alison Blair nasceu em Gardendale, Nova Jersey, e é filha de um juiz e de uma mãe que abandonou a família quando ela ainda era criança. Desde jovem, Alison sonhava em ser uma cantora e descobriu seus poderes mutantes durante uma apresentação na escola, quando, sem querer, converteu o som da música em luz brilhante. Mesmo com todo o preconceito contra a raça mutante, ela ainda decidiu seguir carreira como cantora, usando até mesmo seus poderes para melhorar os seus shows.
mas isso atraiu a atenção de vilões e do Clube do Inferno, né, um dos vilões ali dos X-Men, o que levou a Crystal a ser recrutada pelos próprios X-Men. E eu já pincelei um pouco sobre os seus poderes, mas no geral não foge muito do que eu já falei até então. O seu poder único é o de converter vibrações sonoras em luz e energia. Mas, mesmo só tendo um único poder, né, é um poder ridiculamente forte. Ela pode absorver qualquer tipo de som e transformar em energia luminosa. Pode disparar feixes de luz, capacidade de queimar ou cegar os inimigos e por aí vai. Outras duas habilidades que são bem trabalhadas por ela é que ela consegue solidificar luz para criar barreiras e dobrar a luz ao redor de si para se tornar invisível. Como deu pra ver, é um poder absurdamente poderoso, mas ela não é combatente. A personagem até sabe lutar e já foi integrante dos X-Men e também já foi uma agente da SHIELD, mas o seu foco com certeza é a carreira de cantora, né? E por isso então ela é mal vista ajudando o grupo X-Men em combates. Número 4, Christopher Moose. Após a destruição da Fênix Negra durante a saga Vingadores vs X-Men, uma nova onda de mutantes começou a surgir no mundo, e Christopher foi um dos afetados. Ele foi recrutado pelo Ciclope, que na época liderava um grupo rebelde de X-Men, tentando ajudar os novos mutantes a entender e controlar os seus dons. O mesmo do Hijack que eu mencionei, né, no início da lista. Diferente dele, Christopher permaneceu na equipe e desenvolveu os seus poderes, se tornando o personagem suporte essencial para o grupo. Os seus poderes foram testados várias vezes, mas em um dos momentos mais marcantes foi quando ele conseguiu ressuscitar a Emma Frost e também o Scott Summers do passado. Ele pode fechar ferimentos, curar doenças e até mesmo regenerar membros danificados. Se alguém morreu recentemente, ele pode trazer de volta a vida, e caso ele seja ferido, o seu corpo se recupera automaticamente, um baita fator de cura. O problema do personagem é o mesmo do Hijack, apesar de terem seguido rumos diferentes. Christopher não recebeu continuidade nos quadrinhos, e isso fez com que o desenvolvimento dele nos quadrinhos nunca ficasse completo. Então ele é um baita suporte para ter numa equipe, um personagem muito poderoso, mas não sabe lutar e não tem poder ofensivo para se defender, e não foi tão explorado como eu comentei. Número 5 temos Darwin. Finalizando o núcleo de mutantes aqui, o Darwin nasceu com um fator mutante extremamente avançado, que faz com que o seu corpo se adapte automaticamente a qualquer situação ou ameaça. Os seus poderes se manifestaram ainda bebê. O seu crânio começou a crescer rapidamente para acomodar uma mente mais desenvolvida. Infelizmente, a sua aparência e inteligência, ainda criança, fizeram com que a sua mãe o considerasse um monstro e o entregasse para experimentos científicos. Mais tarde, ele foi resgatado por Moira McTaggart, que o levou para o seu laboratório pessoal na ilha Muir e tentou ajudar ele a controlar suas habilidades. Como eu mencionei, o Darwin possui evolução adaptativa instantânea, o que significa que o seu corpo muda automaticamente para sobreviver a qualquer situação. Inclusive, ele apareceu também nos filmes live action da Fox, e a sua aparição é bem rápida, mas mostra muito bem a capacidade dos seus poderes, por mais que no filme ele foi retratado bem mais fraco do que ele realmente é. Enfim, caso ele seja exposto ao fogo, a sua pele se torna resistente ao calor. Se jogado na água, ele acaba desenvolvendo guelras. Se exposto ao vácuo do espaço, ele não precisa respirar, sempre se adaptando para sobreviver. Os poderes do personagem foram feitos para que ele sobreviva a todo custo, mas o personagem não tem muito controle sobre isso. Os seus poderes são puramente defensivos, o que significa que ele não pode atacar diretamente, e se a situação ficar muito pesada, os seus poderes o retiram do local. E isso aconteceu quando ele tentou absorver a energia gama do Hulk, e viu que não ia conseguir, e então os seus poderes, sem o seu consentimento, o teletransportou para longe da batalha. Darwin é conhecido por conseguir ficar tão forte quanto precisa ser, mas vendo como seus poderes atuam, seria melhor dizer que ele é tão imortal quanto precisa ser. Então tem algumas limitações ali, mas é um poder muito poderoso. Se fosse bem explorado, cara, ele com certeza seria um dos mutantes mais fortes de todos. Número 6 temos Star Fox. Star Fox é um dos personagens da Marvel que carrega um legado e não faz jus a ele. A sua família é inteiramente extremamente poderosa, contando com alguns dos seres mais poderosos e perigosos do multiverso.
O seu irmão é ninguém mais do que o Thanos. O seu pai era o líder dos Eternos na lua de Saturno. O seu avô é uma entidade cósmica e também é parente direto do titã Uranus. O Star Fox ele é bem forte para os padrões humanos, é claro. Compará-lo a outros Eternos e ao seu irmão chega a ser crueldade, mas ele não é todo ruim não, cara. Ele é um dos maiores manipuladores, né, na questão de lábia aí de toda a editora da Marvel por conta do seu poder. Star Fox pode estimular os centros de prazer do cérebro de outros seres, induzindo sentimentos de calma, atração, confiança e até mesmo a paixão. Principalmente esse último. Ele também conta com um teletransporte cósmico, super força, resistência e reflexos sobre-humanos. Também pode voar e pode viver por milhares de anos. Como o personagem é muito mais cômico do que qualquer outra coisa, ele sempre fica à sombra do seu irmão e raramente é útil em batalhas. O Thanos vive desdenhando do personagem e na única vez que ele foi realmente ativo contra o Titã Louco, acabou ajudando o Thanos a se ressuscitar sem querer. É um personagem com poderes bem interessantes, cara, ele poderia sim ser muito perigoso, mas não é tão explorado para esse lado, o que acaba colocando ele nessa lista também. Número 7, Gladiador Dourado. Michael John Carter começou a sua carreira não como um herói em busca de ajudar os mais fracos, mas sim alguém que queria fama e dinheiro. Ele nasceu no século 25 em uma família humilde. O seu pai era um viciado em apostas que acabou abandonando a família e Michael cresceu com a sua mãe e irmã gêmea. Ele tinha talento para o futebol americano e conseguiu uma bolsa na Universidade de Gotham do futuro. Mas o seu pai reapareceu e o manipulou para participar de um esquema de apostas ilegais, arruinando a sua carreira. Assim então ele foi expulso. Michael arranjou um emprego como zelador no Museu Espacial de Metrópolis, onde conheceu a história dos grandes heróis do passado, como Superman, Batman e a Liga da Justiça. Então ele teve a ideia de roubar equipamentos futuristas e viajar para o passado, para se tornar um super-herói famoso e rico. Michael roubou um anel da Legião dos Super-Heróis, um cinto de campo de força e um uniforme tecnológico, além de um dispositivo de viagem no tempo criado pelo Hip Hunter. A partir daí, então, ele viajou para o século 21 e se estabeleceu como o super-herói Gladiador Dourado, se tornando amigo principalmente do antigo Besouro Azul. O Gladiador Dourado sofre dos mesmos problemas do Star Fox. Ele tem muito potencial, tem muitas habilidades, mas é completamente cômico. Os outros membros da Liga da Justiça nem mesmo gostam de trabalhar com ele e o Besouro Azul por conta disso, e geralmente mais atrapalham do que ajudam. E ele seria útil com todos os equipamentos que ele roubou. O seu traje garante ele voar, disparar energia, né? Força sobre-humana, campo de força, pode viajar no tempo, alterando ali algumas coisas, né? E todo o traje também é tão avançado que nada na Terra pode replicá-lo. O problema é que tudo isso caiu nas mãos de um personagem como ele, com síndrome de palhaço que não leva nada a sério, mas pelo menos isso parece estar mudando, e ele está bem participativo na nova fase da DC Comics. Inclusive, tudo indica também que ele vai receber um filme, cara, um live action, pelas mãos aí do James Gunn. E bom, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!